Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão assistir, né? Eu, eu cheguei aqui para dar uma palavrinha para vocês, porque quanto mais tempo você entra, eu falo, perdão, senhor, eu deveria ler, crer muito mais, me dedicar muito mais à palavra do Senhor, né? Eu acredito que muitos aí, né? Mas, perdão, sim, eu vou melhorar. Eu sou igual a tartaruguinha, vou devagar. Aí, como o leãozinho dos Cinco Carinhosos, lembra? Devagar e sempre. Eu sou devagar, mas eu sou sempre. Tenha calma, eu vou chegar lá. Bom, ô Roseli, deixa de conversa aí. Eu falo assim, não porque não só porque eu reconheço que eu falo um pouquinho, né? Como eu já comentei aqui, os meus ex-alunos iam lá fazer uma prova teórica no Detran. Aí eles falavam assim, Roseli, os examinadores lá, os fiscais perguntaram de onde mesmo você fez a autoescola? Ele, naquela contadora de história, o pessoal já sabia que era eu, que eu falava bastante, né? Bom, gente, eu falo só um pouquinho, mas o pessoal fala que eu falo muito. A gente vai abrir lá em Eclesiastes, capítulo 5 diz assim. Vocês vão ler tudo, né, gente? Eu vou ler um trechozinho, tá? Olha, no versículo. Sou teimosa, né, gente? Eu deveria usar óculos, né? Eu tenho até óculos ali. Mas aí eu não, vou dar uma brechinha, né? Acordei aqui, eu vou dar uma brechinha, pessoal. Então, no versículo 2 de Eclesiásticos 5 diz assim: Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Muitas ocupações brotam sonhos do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Oh, meu Deus, fala pouco, né? Tô tentando, peraí, eu tô tentando. Deus, misericórdia por mim, misericórdia por cada um de nós, né? É complicado. Nós, sem perceber, somos negligentes, leigos, até mesmo por falta de interesse. Interesse de Deus, Roseli. Não, eu tenho Deus no meu coração, na minha alma, sempre. Mas eu deveria me dedicar muito mais sobre ele. Eu reconheço, gente. Vamos aqui ainda no capítulo 5 de Eclesiastes. Tô aprendendo. Olha, qual o versículo agora, Roseli? Capítulo 5, versículo agora 10, tá? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Já diz aquele ditado: quanto mais você tem, mais você quer. Roseli, acabamos de falar que você fala demais. Eu vou falar de menos, viu, gente?
Então, no versículo 10 de capítulo 5 de Eclesiastes, diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os mesmos rendimentos. Isso também não faz sentido. Agora é o 11, viu? Continuação. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consumem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar pouco de alegria aos seus olhos. É aquilo, né? Quanto mais a gente trabalha, ou quanto mais a gente tem, mais a gente trabalha. Que alegria você tem. Hoje eu vejo que trabalhava, deixei de lado de viver, deixei de curtir eu falo transformação da minha filha, da infância até a fase de adolescente, né, adulta. Eu perdi. Então, que alegria você tem de tanto trabalhar? Eu deixei as coisas que era grande se tornar pequena. Eu perdi um pouco de viver na alegria para viver os sonhos dos outros e o meu, ele ficava ali escondido. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente trabalha, nada tem. Ah, tem as memórias. Eu, graças a Deus, mais ou menos, graças a Deus por tudo, gente, perdão. Às vezes falam que eu sou mal agradecida, porque eu deveria agradecer e acredito por tudo, né? Por todas as fases da minha vida. Mas eu percebo que eu fui negligente em algo. Ah, você não se cobra demais, me cobra. Me cobra por quê? Eu fazia mais de uma situação e menos de outra. Como, Roseli, explique? Eu trabalhava muito, me dedicava à minha profissão, instrutora, fazia sonhos. Eu tenho vários alunas que eu tenho até hoje. Astrologia, eu sei que você já me vê. Então, eu realizei sonhos. Pessoas de certas idades que conseguia tirar a habilitação, que acreditavam que nunca ia conseguir, conquistava aquilo e se tornava uma alegria imensa. Ah, Roseli, você não fazia as pessoas alegres? Sim, por um lado. E o outro eu deixava de lado. Não dava tempo. Eu deveria dar mais tempo e não dei. A fase da minha vida, a fase das pessoas boas que se passaram na minha vida, a fase da adolescência, da evolução da minha filha. Ah, você não estava do lado sempre da sua filha? Sim, eu poderia ter ficado mais. Eu participava de datas especiais que o colégio
pedia, né, comentava, ó, Dia das Mães, ai, dia, não sei, datas importantes até ia. Mas só que ela queria muito mais de mim e eu me dedicava ao meu trabalho, dava atenção a ela, mas não era o suficiente, eu acredito, para ela. Eu poderia ter me dedicado mais se eu não trabalhasse tanto. Então, eu deixei. Não é que eu não dava importância, eu sempre dei importância. Minha filha é tudo para mim, graças a Deus. Ela foi um bem, foi um sonho que Deus me deu, uma realização. Mas eu deveria ter me dedicado mais. E eu sei, e acredito que não que ela fale para mim, mas eu acredito que eu fui falha. Quantas pessoas, por necessidade, por pensar no seu amanhã, que você não tem certeza se o amanhã vai existir, quantas pessoas não fizeram ou fazem o mesmo que eu fiz ou faço? Faz por quê, Roseli? Você não disse que hoje não está trabalhando por uma questão de saúde, por um lado, mas eu não estou me dedicando no outro, estou aqui conversando com vocês. Poderia estar dormindo, eu acordei, não vou dar aquela palavrinha, porque eu sei que o que prejudicou a minha vida pode, por questão de entendimento, conhecimento, pode evitar a outra pessoa cometer o mesmo erro que eu. Quando a gente passa por um colégio, uma faculdade, uma autoescola, a gente tem que ter conhecimento, né? Pronto, olha. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidente. Para mim, evitar acidente, eu devo ter conhecimento, devo ter. Eu devo saber que eu tenho que entrar no carro e eu sou a responsável pelo veículo. Eu tenho que ver se tem combustível, parar o carro no meio da rua por falta de combustível. Pode evitar um condicionamento, devido ao condicionamento a ter um acidente, e eu vou ficar irritada, estressada. Outros que vêm. Eu não, porque eu fui causadora no exemplo, né? Mas eu posso ficar estressada, sabendo que eu cometi um erro. Não olhei o combustível do meu veículo. E outras pessoas vão ficar irritadas, vão ainda mais, não assim, generalizo, viu? Pelo amor de Deus. Os homens têm uma mania de falar assim, ah, eu só podia ser mulher. Eu tive um ex-sogro, né? Que ele falava assim, aí o trânsito tava aquela lentidão, né? Aí ele falava assim, ali eu tenho certeza que é uma mulher que está causando esse transtorno todo no trânsito. Aí, por infelicidade, quando eu passava, era uma mulher na direção. Aí eu não falei que era uma mulher. Se não fosse uma mulher, seria similar a ela. Aí eu falei assim, puxa, a gente, mulher, tem que mudar essa história. Aí eu fui instrutora, né? Aprendi que quando eu tirei a habilitação, né? Eu acho que eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, né? Aí eu namorava, aí ele ficava, o meu ex-sogro ficava na janela lá, na expectativa de eu fazer algum erro para ele me chamar a atenção. Mas para mim aprender não era só maldade, não era por maldade, era por chamar a atenção do modo dele que eu me corrigisse para aquilo.
que eu me dedicasse, eu tenho certeza que era isso, que eu me dedicasse mais para aquilo, porque eu tinha entendimento, né? E não praticava o suficiente. Aí ele falou assim, aí ele da janela, aí eu estacionava toda torta, estacionava, não causava acidente dentro do condomínio dele, né? Mas meio torto, né? A preguiça chegava assim e deixava o carro do jeito que estava. Eu poderia ter feito melhor, mas eu não fazia, né? Aí ele, meu Deus do céu, por que você não encostou mais aqui? Aí foi uma, duas, a terceira vez, aí eu já me cobrava mais. Espera aí, eu tenho que fazer bonito, senão ele vai me chamar a atenção. E aí, ele sem, ou ele fazia aquilo para me perceber mesmo, para me mudar e fazer melhor, né? Que ele sabia que eu conseguia fazer melhor. Aí eu, em pró dele me chamar a atenção, eu falei assim, não, peraí, eu vou chegar lá, eu vou fazer bonito, porque ele vai ver, vai observar e vai falar o contrário de mim. Aí eu. E aquilo tudo me ajudava, me ajudou nas aulas também. Porque no início é difícil. No início, quando a gente vai tirar a habilitação, né? A gente se cobra demais, né? Vou fazer uma prova prática no Detran. Aí a gente se cobra tanto, por se cobrar tanto, a gente apaga o fogo. Eu quero mostrar que eu sei. Aí solta a embreagem de vez, apaga o fogo, porque você quer mostrar que sabe. Quando você quer mostrar que sabe, você erra. A minha fase de adolescente, né? Quando a gente é jovem, quando a gente quer impressionar uma pessoa que a gente gosta, aí a gente se perde um pouco, né? Peraí. Não, ele olha para ela porque ela se veste assim, vão me vestir. Às vezes você nem gosta daquela roupa. Se me gosta, não é do seu perfil, mas você gosta daquela pessoa e você sabe que aquela pessoa ela vai olhar para outra pessoa, vai olhar para você de um modo diferente porque ele aprecia aquilo. Então, às vezes, a gente nem gosta daquela situação, daquele comportamento, daquela roupa, mas por chamar a atenção da pessoa que você gosta, você vai e toma atitude que, ao invés de você impressionar, mas ele achava bonito em outra, mas ele tinha um agrado naquele teu perfil, ele só não demonstrava. Aí, por você querer se tornar igual para impressionar, você acaba jogando balde de água fria. Não, me enganei. Olha ela lá, é igual a outra. É a mesma roupa, o mesmo comportamento. E aí perde-se a graça, porque ele acredita, pelo que ele está vendo, que você está sendo igual àquela outra pessoa que te agradava, que usava o mesmo conteúdo, a mesma vestimenta, entendeu? Então você perde a graça por tornar-se igual. Mas eu não sou igual, eu fiz aquilo para impressionar a ele, porque eu vi a admiração dele por ela, por aquela vestimenta, aquelas atitudes.
mas era um agrado diferente, você se tornou igual. Por que que ele vai olhar para você se ele já tem a admiração daquilo, naquela? Você, ele admira por ser diferente. Eita, a gente se perde um pouco, né? Mesmo assim é a gente, né? Como eu citei aqui o exemplo da direção. Muitas das vezes a gente se perde um pouco. Ah, Roseli, você leu aqui em Eclesiastes, capítulo 5, de falar demais. Será que você não está falando demais? Não sei. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Falar demais eu já comentei que falo, né, gente? Mas eu quero dar uma visão para vocês o que reflete na minha vida e o que eu poderia fazer para melhorar. Então, muitas das vezes eu não percebia que eu era, como eu estava me tratando, como eu estava me desenvolvendo naquela situação. Hoje eu já vejo. Então, às vezes, eu falo que às vezes a gente precisa do beliscão, né? Para você acordar. Porque às vezes você vive dormindo. Até hoje, gente, tem algumas questões, não vou falar para você, que eu durmo no ponto, né? Ou falo demais. Se você fala demais, desperta um interesse. Às vezes eu comentava assim, algum sonho meu que é errado, a pessoa fazia, ouvia e fazia primeiro que eu. Então era aquele sonho perdido, aquele que eu queria fazer o diferencial e por já ter aberto a boca, outra pessoa fazia primeiro que eu. Entendeu? Aqui o eclesiástico está se referindo a isso. Mais ou menos é isso. A gente se torna tolo em algumas situações. A gente não é falar, ali sonha alto, não é. É que a inveja, ela existe. Eu lembro que quando eu trabalhava, as pessoas, não lembro assim quem era a pessoa, falou assim, olha, cuidado, viu? Não fala demais não, porque as pessoas são invejosas. Aí eu inveja não pega em mim. Sai pra lá com inveja. Só que a inveja, gente, pega. E para quem tem entendimento, a pior coisa do mundo é a inveja, né? Só Deus sabe. Hoje eu repreendo, né? Mas até chegar até aqui, só Deus sabe o quanto eu poderia não ter perdido. É assim, gente, eu só cheguei aqui para dar uma brechinha para vocês terem entendimento, porque muitas coisas eu queria que alguém me despertasse, porque eu não acreditava, não enxergava, tá? E eu quero que vocês enxerguem o que eu não enxergava. É isso. A gente deve amar uns aos outros, poder ajudar da maneira que a gente pode, do que a gente já passou, o que a gente quer que outra pessoa não passe, por falta de conhecimento que você não teve, que outra pessoa já tenha conhecimento para não errar também. É isso. Gente, beijão, tchau, tchau.